Vamos nessa aula conhecer melhor as bordas elípticas. Nós já conhecemos as bordas circulares, famosas bordas redondas. Aqui eu tenho um exemplo na tela nesse momento de bordas circulares no gerador de borda arredondada que eu forneci para vocês, um deles. E nesse exemplo nós temos o código aqui embaixo que mostra 4 ajustes para a borda. Aí eu tenho um valor de pixel para esta borda redonda, depois um valor para esta borda redonda, depois para esta, depois para essa. Percebam que isso aqui responde uma das perguntas do exercício, visto que a gente pode encontrar aqui a sequência de bordas redondas na propriedade border radius. Então, isso aqui são bordas simples que a gente já conhecia, só que também é possível produzir bordas elípticas em vez de apenas circulares. Eu vou recarregar a página para mostrar para vocês que a borda padrão que vem nesse gerador é um tipo de borda elíptica. O que isso quer dizer? Que na verdade ela não é completamente circular no sentido de que se você olhar, por exemplo, para esta borda aqui, ela tem uma inclinação. Se ela fosse redonda, ela teria que ter 50 pixels aqui e 50 aqui também. Então, para gerar bordas elípticas, com esse gerador é bem simples. É só você ajustar o formato da borda, clicando aqui e arrastando, ou ajustar diretamente o número de pixels que você quer para cada parte da borda. E aí dá para fazer coisas consideravelmente diferentes do esperado para uma caixa, já que a gente pode transformar a nossa caixa em algo com esse formato. Por exemplo, a gente pode fazer com que a nossa caixa passe a ser algo oval, passe a ser algo em qualquer formato que seja construído a partir de bordas elípticas. Então, alguns recursos desse gerador, que em termos de recursos talvez seja um dos mais completos. Você pode clicar e ajustar todas as bordas. Você pode digitar o valor em pixel para todas as bordas, ou você pode configurar as bordas para que sejam proporcionais e utilizem valores relativos em vez de absolutos. Ó, desce com o mouse aqui e encontra esses ajustes. Selecione unidades de cada borda. E aí você pode configurar como porcento, por exemplo, de forma que cada borda tenha um padrão de ajuste diferenciado. Aqui, dessa vez, eu vou colocar só as bordas da horizontal como porcento, para a gente ver o que dá para fazer mantendo a vertical. Agora eu tenho o valor em pixel aqui. Se eu colocar, por exemplo, 50 pixels aqui, 100%, 50 pixels, 100%, 200 pixels e 200 pixels. A gente tem este formato desenvolvido apenas com bordas circulares, bordas elípticas. Outro detalhe que dá para ajustar a largura e a altura do elemento. Aqui ó, em width e height. Então a gente pode ajustar isso de forma que encaixe com o elemento onde eu espero efetivamente implementar esta borda redonda, essa borda
elíptica. Aí posso colocar, por exemplo, 500 pixels por 500 pixels. E aqui temos mais uma opção onde a gente simplesmente remove a borda redonda em uma ou mais pontas do nosso elemento. Detalhe interessante dessa propriedade Border Radius é que ela pode ser utilizada para construir um círculo perfeito, ou mesmo uma elipse perfeita. Para isso, basta que a gente configure todo mundo como porcentagem e ajuste como 100%. Agora eu tenho uma elipse perfeita. Se eu quiser um círculo perfeito, basta que seja o mesmo tamanho, 350 de altura e 350 de largura, por exemplo. Está aqui o nosso elemento completamente circular. Essa forma aqui não é a mais eficiente de formar o círculo, já que bastaria colocar direto border radius 100% e está pronto. Inclusive com 50% em todas, dá para fazer algo assim. Funciona também. Então, na verdade, quando você configura a borda para além de 50%, você começa a distorcer o círculo, mas com exatamente 50% é o suficiente para formar um círculo perfeito usando o border radius. Portanto, border radius, 2 pontos, 50%, temos um círculo. Se o elemento for quadrado. Se o elemento for retangular, aí temos uma elipse. Esse é um dos geradores que eu mostrei. Está aqui o código que ele gera, bem simples e direto. Mas não é o único, tem um outro gerador que eu mostrei para vocês, que é esse aqui. Esse gerador aqui, ele é relativamente mais simples, visto que dessa vez eu só tenho 4 pontos de ajuste. Porém, isso talvez seja útil no sentido de que tem menos coisa para dar errado na hora de formar a sua borda redonda. É bem simples operar esse editor aqui, esse gerador de bordas redondas, e ele só funciona com bordas proporcionais. Ele sempre te retorna um valor em porcentagem, e ele sempre te retorna um valor com 8 pontos, ou seja, com 8 porcentagens ajustadas. 4, uma barra, mais 4. Essa é a forma de construir bordas elípticas no CSS. Aí, para fazer uso disso aqui, só copiar e colar no seu código. Também é possível nesse gerador configurar o tamanho do seu elemento para que ele fique equivalente ao elemento que você realmente vai estar formatando aí com sua borda elíptica. Ou mesmo utilizar a opção de controle total aqui, de 8 pontos, onde a gente tem um gerador de bordas bem parecido com o outro que eu mostrei para vocês da Mozilla, embora ele ainda seja mais simples do que o da Mozilla, já que ele só trabalha com porcentagens. Isso é tudo então sobre a geração de bordas redondas em CSS. Até a próxima.